Boa noite, sejam todos bem-vindos à Santa Missa, que será nas seguintes intenções. Primeiro dia da novena de Creusabuso, Corade. Primeiro dia da novena de Altaíde Saturnino. Primeiro dia da novena de Sidnei Fiorucci. Primeiro dia de Geraldo Antônio dos Santos. Pela alma de Lourdes de Oliveira Silva, falecida ontem. Primeiro mês de Ismael Dias Correia. Primeiro mês de Maurício Pereira. Primeiro mês de Fernando de Jesus Correia. Terceiro mês de Antônio Carlos Grossi. Sexto mês de Francisco Honorato Pedroso. Sétimo ano de Oscar de Souza Lima. Décimo mês de Lorival Alves Prado. Primeiro ano de Antônio Alves Borges. Segundo ano de Maria do Carmo Virto. 2 anos e 5 meses de Lucindo Belanda. Terceiro ano de Teresa de Jesus Souza. 20º ano de Aristides Virto. 2 anos e 4 meses de Ana Palazim. Aniversário natalício de Cristiane de Jesus Correia. Pela saúde de Marta, João, Adriana, Daniela Bavaresco. Estas intenções serão depositadas sobre o altar do Senhor. Missa aos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A Bíblia pouco fala dos arcanjos. Miguel é lembrado no livro de Daniel como protetor particular do povo eleito. Aparece ainda no Apocalipse em luta contra o dragão. Gabriel anunciou o nascimento de João Batista e o de Jesus Cristo. Rafael apresenta-se no livro de Tobias como acompanhante do jovem na viagem e como portador de salvação do velho pai cego. São mensageiros de Deus, espíritos servidores enviados a serviço daqueles que vão receber a salvação como herança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconhecemo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos diante de Deus todas as intenções, já lembradas no início da nossa celebração, e aquela que todos e cada um também coloca diante de Deus nesse dia. Coloco também o aniversário do Frei Arcanjo Soares, que é o nosso ministro provincial, aquele que é responsável por todos os frades da província aqui de São Paulo. Está fazendo aniversário hoje. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Anjos e arcanjos não cessam de servir e adorar a Deus, e nós somos convidados a acompanhá-los nessa função sagrada. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita, de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho? Nessa data especial, data que celebramos os arcanjos. E amanhã nós celebramos São Jerônimo, um grande tradutor da Bíblia, e concluímos esse mês da Bíblia de forma esplêndida, com os mensageiros neste penúltimo dia, e amanhã no último dia, esse grande tradutor, São Jerônimo.
e que isso sirva de incentivo para que nós também nos tornemos anjos. Anjos que, na Bíblia, além de ser um espírito que está junto de Deus, criado por Deus para louvá-lo, mas também para ajudar os homens e as mulheres no caminho da salvação, na Bíblia, os anjos, eles, quando se fala um anjo, é alguém que assume uma função. E a palavra anjo, como nós sabemos, significa mensageiro. E mais do que mensageiro, aquela pessoa que leva a mensagem, mas é a própria mensagem de Deus. Por isso que Gabriel, quando fala com Maria, é a própria mensagem de Deus que está falando com ela, e ali é encarnado a palavra de Deus, o Filho de Deus. Rafael também, Miguel, esse que nós hoje celebramos de maneira toda especial. E anjo com arcanjo, arcanjo, essa palavra vem do grego arqué. Arqué significa primeiro, inicial. Então significa que os arcanjos são como que aqueles líderes, os primeiros entre os anjos. E o que é interessante é que os arcanjos, eles não são os mais importantes na hierarquia. Existem outros, os tronos, potestades, os querubins, os serafins, os que estão mais próximos de Deus nessa hierarquia, não de importância, mas para mostrar que também o céu há uma organização. E que organização é essa? Quando se tem um plano, quando se quer alcançar um objetivo, deve se organizar para alcançar isso, não é de qualquer jeito. É claro que nós falamos em metáfora, nós só saberemos como é verdadeiramente quando pudermos acessar as coisas transcendentes sem mais véus. Mas da maneira como nós tateamos e intuímos, existe essa organização para um plano perfeito. Primeiro, para o louvor de Deus, e segundo, para a salvação dos homens e das mulheres. E é interessante que no próximo dia 4 nós vamos celebrar São Francisco de Assis, a imagem está desse lado, aqui é Santa Clara. E a ordem de São Francisco é chamada de ordem seráfica, relacionado ao serafim. Os serafins estão acima dos arcanjos, para vocês terem ideia, porque os serafins, eles são aqueles que estão mais próximos de Deus. Então os serafins são aqueles anjos que, como eles estão muito próximos de Deus, eles são pura combustão de fogo, de amor, eles se queimam em amor. E São Francisco de Assis, ele, a imagem daquele que se queimou de amor por Deus, principalmente Deus presente no mais pobre, no leproso, no doente, no humilde. Então ele se queimou de amor, e no final da sua vida, quando ele recebe os estigmas, ele recebe os estigmas justamente da visão que ele teve de um serafim. Aqueles que por estarem muito perto de Deus, eles se queimam de amor. Então, falei tudo isso para chegar nesse ponto. Os anjos existem, estão ao nosso lado e louvam a Deus, torcem por nós, mas eles não podem dizer o sim por nós. Assim como Gabriel não poderia dizer o sim por Maria, assim como Rafael, Miguel também, eles estão ao nosso lado, nos ajudando, mas depende do nosso sim, para que nós também nos tornemos como que anjos. Em que sentido? Mensageiros, portadores também da boa nova de Jesus Cristo. E a celebração eucarística é isso, quando não há mais barreiras nem entre o céu, nem entre a terra, mas nos unimos plenamente, nós homens e mulheres na terra, os anjos todos aqui conosco, para louvar e santificar a Deus da maneira como já iniciamos aqui, nessa realidade presente, e continuaremos na realidade eterna. Por isso que nós cantamos junto com os anjos e santos, Santo, 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 Senhor, Deus de amor, e que nos acompanhe e que nos guie para dizer o nosso sim. Os anjos estejam ao nosso lado, mas estejamos com o coração e os ouvidos atentos para dizer sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer da nossa palavra, oração, prece e responder tudo juntos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Pelos bispos, padres, diáconos e ministros, para que ofereçam o pão da palavra de Deus a todos
e os incentivem a pôr em prática esta palavra. Rezemos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Pelas autoridades do povo, nos vários níveis da sociedade, para que trilhem os caminhos de Deus, mediante a prática da justiça e da misericórdia. Rezemos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Por todos os cristãos, para que sejam zelosos e fiéis comunicadores da mensagem da salvação. Rezemos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Pelas pessoas com deficiência, para que Deus as enriqueça com muitos dons naturais e espirituais. Rezemos. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Tudo isso vos pedimos, Pai querido, por Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para De sempre. coração contrito, Senhor, possamos lhe oferecer esse sacrifício, que ele seja agradável agora e sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, com nossas humildes preces, estas oferendas de louvor. Fazei que, levadas pelos anjos, a vossa presença sejam recebidas com agrado e obtenham para nós a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em toda parte e não cessar de engrandecer-vos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. É a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes, a que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações vos adoram e reverentes vos servem, potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós associar-nos à multidão dos querubins e serafins, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Argemiro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos os lembrados no início dessa missa, a Creuza Budso, Altaíde Saturnino, Sidney Fiorucci, Geraldo Antônio, Lourdes de Oliveira Silva, Ismael Maurício, Fernando Antônio, Francisco Oscar, Lorival Antônio, Maria do Carmo, Lucindo, Teresa Aristides, Ana, todos os nossos parentes e amigos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja e permaneça sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Revelou-nos Jesus, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo. Amém.
que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei nos passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, que a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Graças vos dou, Senhor, de todo o coração, na presença dos anjos eu vos louvo. Oremos. Alimentados na força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredir no caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Apenas uma recordação rápida. Dia 1º, nós iniciamos o mês missionário, celebrando o dia da padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então nós teremos celebração lá na comunidade Santa Teresinha às 19 horas e com a presença daqueles que se inscreverem na secretaria por telefone ou que passarem por ali e derem o nome por conta da quantidade do espaço limitado. Porém, a missa vai ser transmitida para quem não puder se fazer presente lá. E nós também teremos a missa normalmente aqui na quinta-feira às 19 horas, que será também celebrando a memória de Santa Teresinha. Então, quem deseja participar também presencialmente não puder ir até lá, às 19 horas aqui na Matriz, missa normalmente, 19 horas aqui, no horário normal, às 19h30 lá, podendo participar aqueles que derem o nome. E assim iniciamos o mês missionário com a padroeira das missões, Santa Teresinha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que os anjos vos acompanhem. Amém. Entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirma.